Eu confesso que eu não acreditava muito nessa coisa de lei da atração, manifestação, gratidão, mas também eu acho que eu nunca tive atitudes coerentes para poder dizer que aquilo realmente funciona ou não funciona. Por mais que eu acredite ou não acredite, no meu inconsciente eu tenho certeza que eu fico ali sempre duvidando disso. Em 30 dias desse desafio de 180 dias que eu estou fazendo, eu comecei a ter certeza de que isso é real. É o tipo de coisa que a gente não precisa acreditar ou desacreditar. Aquilo é real e basta a gente sintonizar com aquilo ou não. Mas eu sou aquela pessoa muito racional. E uma coisa eu consegui perceber nesses 30 dias de desafio, que é a importância de fazer as ações adequadas para entrar nessa frequência. Uma das coisas que eu já ouvi falar muito assim é que quando a gente sintoniza, quando a gente entra nessa frequência e começa a agradecer pelas coisas que a gente tem e começa a elevar, né, a nossa frequência, naturalmente as coisas vêm até nós, né? A gente começa a mudar naturalmente a nossa mentalidade e tudo aquilo que é externo também começa a mudar. Só que eu percebi que não dá para fazer isso fazendo as mesmas ações que a gente faz anteriormente, né? Se a gente mantém fazendo as mesmas ações, tem as mesmas atitudes, se a gente não muda o nosso comportamento, não toma ações diferentes, aquilo não vai mudar. Porque externamente a gente precisa mostrar para nós que a gente está fazendo por onde para aquilo acontecer. E são oportunidades que a gente vai colocando para que externamente aquilo possa mudar também. Deixa eu dar um exemplo. Como eu comentei, né, no começo do desafio, uma das metas era fazer ali o exercício físico, né? Então, o que eu acredito? Que não basta eu só mentalizar aquilo ali, né? Subir a minha frequência e manifestar um corpo ideal, um corpo ativo, se eu não estou fazendo o exercício físico, né? O mínimo do esforço necessário externamente, né? Fora da minha mentalidade. Então eu percebi que as duas coisas elas caminham juntas. Eu preciso estar alimentando dentro da minha cabeça, que eu acredito naquilo ali, que eu acredito que a mudança vai acontecer. E paralelo a isso, eu preciso colocar oportunidades no meu caminho para eu exercitar aquilo. Por exemplo, né, vou fazer uma caminhada. Se eu não levantar e ir fazer aquela caminhada, eu só ficar ali, né, mentalizando, eu não vou ter a oportunidade de me fortalecer até em termos de mentalidade, eu usar aquela oportunidade para poder acreditar em mim. Poxa, eu realmente me determinei a fazer aquilo e eu fui lá e fiz. Então, assim, isso dá uma força também, isso dá uma fé, isso traz uma confiança, não só no universo, né, em como as coisas funcionam na realidade, mas na gente mesmo. Em 30 dias de desafio, né, mudando ali alguns comportamentos, nem me determinei a fazer muita coisa, né, como eu mencionei já antes, a minha energia estava muito baixa, então eu fui fazendo desde o final do ano passado, na verdade, algumas mudanças na minha vida e eu já consegui perceber, assim, muita diferença. E agora, nesses últimos 30 dias, como eu tomei algumas outras decisões específicas para esse desafio, né? Eu percebi, assim, muita mudança. Externamente, pode ser que nem tanto, mas em mim, em termos de pensamento, porque eu fui usando cada uma das oportunidades que foram surgindo para eu fazer essa mudança externamente, tomar uma atitude, fazer uma ação e eu ir me fortalecendo. Então eu cheguei muito nessa conclusão que para mim, né, é exatamente assim que esse ciclo funciona. Eu usar aquela oportunidade para tomar aquela ação e a partir dessa crença, né, nessa ação que eu estou fazendo,
a minha realidade mudar e a minha mentalidade mudar, principalmente. Eu tenho certeza que só de eu ter tomado a decisão de mudar, muita coisa já começou a fluir na minha vida. Na semana passada mesmo, né, dentro desses primeiros dias, eu recebi 2 propostas de trabalho, coisa que assim, eu não recebi no último ano. Eu não consigo achar que é coincidência, sabe? Eu acho que por conta dessas decisões que eu fiz e das ações que eu tô fazendo para mudar, desse esforço que eu tô colocando, o universo naturalmente ele vai respondendo pra gente e trazendo oportunidades que estão naquela frequência que a gente está entrando. Então assim, eu sempre achei que isso fosse muito balela, sabe? Ou então, sabe quando você fala, bom, isso faz muito sentido, realmente faz sentido isso ser uma lei do universo, mas isso não funciona para mim, pode funcionar para os outros, mas não funciona para mim. Mas pela primeira vez eu comecei a ter muita certeza assim disso, porque foi muito real o que começou a acontecer, intensificou, na verdade, nesses últimos 30 dias. Uma outra coisa que aconteceu, nos últimos 2 anos, eu não conseguia juntar dinheiro. Sabe quando você pega um dinheiro do teu salário e bota para render, sabe? Guardar dinheiro mesmo. E esse foi o primeiro mês que eu consegui fazer isso. Então também não consigo achar que isso é coincidência. Eu percebi que depois que eu tomei essa decisão de transformar a minha vida, de entrar nessa frequência, de ir atrás dos meus sonhos, o universo começou a responder para mim nessa mesma intensidade, nessa mesma frequência de mentalidade que eu entrei. Não sei, eu nem fiz tantas mudanças assim, grandiosas. Então eu fico pensando, nossa, quando realmente, né, isso começar a fluir e eu começar, né, a subir a minha frequência cada vez mais, aonde eu posso chegar? Eu vou conseguir alcançar os meus sonhos? Isso não é só uma questão dessa mudança da mentalidade, mas de eu me fortalecer em cada uma dessas atitudes que eu tô tomando, cada uma dessas decisões que eu tô fazendo. O próprio fato de eu estar aqui na praia, comentei no último vídeo, né, que eu ia viajar, eu vim aqui para Ubatuba com a minha família, com meu namorado. E E assim, não tem como estar aqui de frente para o mar e não se emocionar, sabe? Não acreditar que isso é real. Que eu realmente estou entrando na frequência de manifestar tudo aquilo que eu quero para minha vida, sabe? Eu acho que os últimos anos foram tão difíceis para mim, assim, emocionalmente falando, que o pouco que já mudou do ano passado para cá já me faz naturalmente ser muito grata pelas coisas que eu tô conseguindo fazer. E é o que eu disse, né? Por mais que externamente ainda não tenha mudado tanta coisa, mas a minha cabeça mudou, o meu olhar mudou, e isso para mim é o essencial. Eu consigo ver as coisas já de outra forma. O que tinha antes um peso emocional para mim muito grande, hoje já não tem mais essa intensidade. Então eu acredito que realmente isso tenha mudado nesses últimos meses e nesses últimos 30 dias tenha intensificado, com certeza. Uma outra coisa que mudou nesses últimos 30 dias, que não foi uma mudança externa, né? Foi a minha mentalidade, num sentido de, primeiro, sair do perfeccionismo. Também fiz um vídeo sobre isso, né? Realmente, isso mudou a minha vida, assim. Justamente porque eu coloquei isso em mente. Tomei a decisão, então isso tá ali agora. Sempre que aquilo aparece para mim, e eu tenho a oportunidade de afirmar para mim mesma e tomar uma ação coerente com essa nova decisão, isso vai me transformando e isso tem me transformado nesses últimos 30 dias. Outra coisa também é essa constância, porque se eu não
tivesse assim fazendo esse desafio, eu tenho certeza que a minha mentalidade não teria mudado tanto, mas eu me determinei ali a fazer as mudanças, eu me determinei a passar por esse processo de transformação. Eu consigo perceber que eu me sinto mais forte, eu me sinto assim com uma mentalidade mais firme, sabe? É claro que assim, eu olho onde eu quero chegar, eu vejo que eu ainda tenho uma distância, né? Que eu ainda tô distante disso. Mas é muito bom também poder ver cada passo que eu tô tomando, quanto eu vou chegando cada vez mais perto disso, sabe? Nesses últimos dias eu tenho tomado muitas decisões e eu tenho descobrido muitas coisas diferentes do que eu já estou acostumada, né? Como no último vídeo eu mencionei sobre essa vontade de me tornar uma grande gostosa, de cuidar mais do meu corpo, uma vontade de seguir uma dieta certinho, de manter uma disciplina em uma atividade de força como a academia. E eu nunca me imaginei fazendo coisas assim, sabe? Pelo menos não levando isso a sério, né? Então, assim, da onde está surgindo tudo isso, sabe? Eu não consigo imaginar que isso está dissociado de todas essas decisões que eu vim tomando até então. Tudo isso ainda são decisões. Eu ainda estou botando tudo isso em prática. A academia mesmo eu ainda não comecei, vou começar depois que eu voltar da viagem. O desafio ainda tem mais 5 meses pela frente. Estou completando aqui um mês do desafio. Se eu não me engano, é hoje mesmo que dá um mês. E se tem uma coisa que eu percebi é que sim, a gente consegue em poucos dias mudar muita coisa da nossa realidade, sabe? E para mim, né, que sempre tive um pé atrás, ainda tenho muita crença, né, limitante relacionada a isso, mas em 30 dias eu percebi que isso já mudou demais. E com base nessa experiência que eu tive, eu já consigo ter a certeza de que sim, em poucos dias a gente consegue mudar. Na verdade, eu digo mais, uma decisão é capaz de mudar isso, de mudar a nossa realidade, de realmente transformar a nossa vida. Só de tomar aquela decisão de fazer diferente. Então é isso que eu queria falar aqui hoje nesse vídeo, para que a gente consiga manter a fé, sabe, a confiança em tudo aquilo que a gente acredita. Eu acho que por muito tempo eu desisti assim das coisas que eu queria por eu não ter a força suficiente para ir atrás, sabe? E eu acredito que é exatamente isso, é juntar aquela força, aquela coragem para tomar a decisão. Porque depois que a gente decide mudar, o universo ele já facilita as coisas pra gente, porque o maior passo a gente já tomou, que é decidir. Meu Deus. Eu não sei porquê, tô me emocionando muito ao falar essas coisas, mas eu acho que é porque realmente eu sinto dentro de mim que as coisas estão mudando, eu me sinto melhor. Eu já consigo sentir um orgulho de mim mesma por ter tomado todas essas decisões, por ter acreditado em mim, por ter decidido mudar. E eu sou muito grata, realmente. Não tem como dizer que a gratidão agora é uma coisa forçada, sabe? Que eu preciso agradecer pelas coisas. Não, isso realmente está se tornando natural para mim, porque eu consigo perceber o universo respondendo para mim, conforme eu vou tomando ali as atitudes também. E eu consigo ver que isso é uma coisa natural, que é o jeito que a natureza funciona. Então, é assim que eu finalizo esse vídeo. Deixa eu filmar aqui um pouquinho dessa praia maravilhosa. Meu namorado tá lá, esperando eu gravar. Eu pedi pra ele ir longe, que eu tenho vergonha. Pronto, respondeu. Então é isso, vou finalizar. Finalizamos 30 dias então do desafio e seguimos firmes e fortes.
Até o próximo vídeo. Até semana que vem. Um beijo.